Começamos mais um Café com Gibi. Eu sou Luciano Chaba e hoje aqui comigo para falar do gibi onde o cara com preparo vence o Gigante Esmeralda, Giovanni Oldboy. E aí, galera, beleza? Eu dei uma cigarreada agora, maldito cigarro. É isso aí, vamos falar agora um pouquinho sobre esse novo encontro DC Marvel, né? Batman versus o Hulk. Vai ter recadinhos? Mais um encontro aí. Vai ter recado, né? O Café com Gibi 79, esse. Isso, 79, direto para o YouTube e para o Spotify. Programa original, YouTube e Spotify. Original, ninguém nunca fez. Novidade nas webs. Primeira vez. A gente fez primeiro. Videocast, como é que a gente vai chamar isso? Podcast em vídeo? A gente fez um videocast lá no começo, antes que ninguém fazia, a gente comentava sobre trailer, a gente fazia videocast. Pior que foi mesmo. Daí videocast antes de todo mundo. Bem antes. Café com Gibi fez primeiro. Esse a gente fez primeiro mesmo. Esse eu tenho certeza. Mas é isso? Recadinhos? O que dá para fazer também, sabe que é pegar as partes do programa boas, cortar, e a gente pode botar na internet em cortes do Café com Gibi. Mais uma ideia original, gostei. Acho que ninguém nunca fez. Aqui é um posto de criatividade, cara. O cara faz uma coisa, o outro já vem com a ideia, é isso aí. A gente só não ganha dinheiro, o resto. Tá, vamos falar hoje, vamos falar do gibizinho hoje. Hulk versus Batman, Batman versus Hulk, porque é da DC, Batman né? versus Hulk. Batman versus Hulk. O segundo ou terceiro encontro aí do... Acho que não, né? Na realidade, para falar um pouco da publicação aí, acho que dessa retomada dos encontros Marvel e DC que a gente tá fazendo, da década de 80 ali, no caso. Sim. Primeiro foi o Super-Homem versus Homem-Aranha, lá na década de 70. E depois eu fico olhando assim, porque eu não sei onde é que tá a câmera. O meu é bem no meio. Da década de 70, né? Quem já fez o primeiro depois, episódio, na década em 80, eles retomaram os encontros. Acho que o primeiro foi esse Batman versus Hulk. 82. 81, eu acho. 81 ainda? Eu acho que foi o outono de... agora não sei agora, mas pode ser o final de 81 e início de 82. Pode ser esse aqui, eu acho que foi 81 ainda. Depois teve Super-Homem e Homem-Aranha e Novos Titãs versus X-Men, né? Que é pra mim, desses 4 que a gente tá fazendo essa série com 4 episódios, né? Que esse é o terceiro episódio nosso. Esse que tu comentou, né, que foi o nosso segundo episódio, que foi o X-Men versus Titãs, é o melhor. E agora temos esse aqui, que seria o segundo, mas é o nosso terceiro episódio. Terceiro episódio. E aí, o que dá pra falar mais? Esse, como eles tinham acordado lá, Marvel e DC, no início dessa retomada dos encontros, cada editor ia ficar responsável por uma. Essa daqui, no caso, foi responsabilidade da DC Comics. Pegou Eu falei DC Comics. Só DC já é Comics. Eu nunca falo DC Comics. Eles pegaram esse aí já os artistas da casa, né? Como ia ser posteriormente nas próximas edições, né? Eles pegam os artistas ou que estão desenhando aquele personagem naquela época, ou alguém que eles têm um trato melhor, né? Acho que como a gente comentou, né? Eu falei que a escolha os desenhos do Titãs, por exemplo, foi um que eu escolheria outro, né? Mas a gente entende por causa da época. E daí nesse encontro aí do Batman versus Hulk, os artistas foram falar um pouquinho deles. O Len Wein no argumento, né? Que é até engraçado, porque falando rapidinho, o Len Wein tinha feito... Ele era editor na época da Marvel no primeiro encontro.
do Super-Homem e Homem-Aranha. Isso. E ele tretou lá, né, com os chefões da Marvel, por causa do Dick Giordano e do Jerry Conway, né, também. E ele acabou saindo da editoria, parou de ser editor-chefe, foi ficar editor só das revistas que na época ele escrevia. E depois, um pouco, ele acabou indo para DC. Daí foi na época que teve esses reencontros aí, né? E ele tava, nessa época, ele tava escrevendo Super-Homem, ele tava escrevendo alguma coisa Super-Homem. E escrevendo, acho que Batman também. Não lembro se ele escreveu alguma coisa Super-Homem, depois foi pro Batman, ou se ele primeiro escreveu ainda Moço do Pântano. Será? Não. Não, acho que não. Moço do Pântano, no começo da década de 80, ele não escreveu, eu acho. Não, acho que foi depois, né? Foi depois que ele escreveu. Não, acho que não. Não sei. Agora a minha memória tá me traindo, mas nessa época também ele podia estar escrevendo o Batman, bem certinho, eu acho. Hoje já tinha escrito, já tinha passado pelo Batman. Porque aconteceu uma treta assim, na real. Agora me lembrei, pra ele ir pra DC. Porque ele ficou escrevendo pra Marvel uma época e pra DC junto. Mas daí a Marvel falou, não, pode escrever só se... Acho que já era de Shooter daí, de editor-chefe. Pode escrever, mas... Ou era o Art Golden. Mas tem que usar um pseudônimo. Daí os caras da DC aceitaram ele usar o pseudônimo. Mas daí já tava com uma má vontade com a Marvel e tal, ele pegou e falou, foda-se. E daí acabou indo pra DC, né? Mandou um foda-se pra Marvel. Daí nessa época aí ele tava escrevendo, eu acho que ele tava escrevendo alguma coisa de Batman. Provavelmente. E na Marvel, é um dos gibi que ele ficou escrevendo e editando sozinho, depois daquele primeiro encontro, foi o Hulk também. Daí até no começo da edição, aí tem até, né, dessa edição de Ebal, eu acho. Essa aqui é de Ebal. Acho que nós estamos lendo de Ebal. E daí ele até fala, né, que é os personagens que ele mais tem carinho, porque foi os que ele, por mais tempo, escreveu, assim, continuamente. O Hulk, né, Leigh Whannell é o artista que criou o Wolverine justamente na história do Hulk, né? E é até interessante isso, ele voltar a trabalhar no Hulk, na DC, nesse primeiro, né? Porque eu trato esse como o primeiro encontro mesmo, assim, como é que eu vou explicar? De trato, né? Foi um trato deles de fazer encontros entre as duas editoras eventuais, assim, né? Então, esse, bem dizer, porque o primeiro teve lá e eles ficaram um tempo sem falar sobre esses encontros, e aí, quando acordaram fazer cada um editar um encontro posterior, esse foi o primeiro, né? Então, e pegaram ele, que já tinha desenhado, já tinha trabalhado no Hulk, e aí voltou para fazer, voltando a algum dos personagens que ele mais gosta, né? Isso é bom. É bom quando tem esse personagem que o cara sabe, gosta de trabalhar, né? O Hulk e o Batman. Pegou os dois que ele mais gosta. Sim, é. Até meio inusitado, né? A escolha Batman e Hulk. Mas também porque tem a ver, porque o Hulk também estava bem alto por causa do seriado, né? Nessa fase. Aí depois eu vou comentar, né, quando a gente falar um pouquinho da história dessa... Mas dá para falar um pouquinho do artista aí, Luciano. Tu que gosta aí bastante dele, né? Do Pérez? Não, que Pérez, mano. Pérez? Café com Gibi. Café com Gibi. Eu gosto de gravar esse podcast porque aqui não tem informação, rapaz. Quer informação? Vou te apresentar o Google. Vou te apresentar o Google. O Garcia Lopes. Eu fui abrir o quadrinho, só que tava cadê? Ó. Quando eu fui abrir, tava aqui, ó. E aí tava o Pérez aqui. E eu li Pérez, não, Garcia Lopes, cara, Garcia Lopes, o espanhol argentino. Até vou botar aqui, deixa eu procurar aqui.
Até vou procurar, eu vou colar ao vivo. Não, eu ia procurar aqui, ó. Eita, não dá reflexo. Não vai aparecer, rapaz. Vai sim, cara. Eu ia procurar o nome dele aqui, caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem grandão aqui, ó. Aqui. Não vai aparecer, não tá aparecendo. Ah, tem que aparecer essa porra, eu tô falando ali. Aqui não vai aparecer. Garcia Lopes. Daí é isso, o Garcia Lopes foi o desenhista escolhido. É um outro artista que eu acho uma boa escolha. Esse aí sim, uma boa escolha. Eu acho que ele é claro, todo artista tem, né? Mas eu acho que ele é uma da época, assim, ele tinha o traço que representava. Assim como a gente já falou aí de outros artistas, o Brian, por exemplo, que registra, é o artista da época, né? Os caras que... Pô, ele foi usado para fazer as referências dos heróis da DC, né? Por vários e vários anos, né? Ele foi o cara que fez aquele... Como é que é? Manual... Como é que é? Como é que é o nome daquele... Uma guia visual da DC. Guia visual, né? Manual visual. Eu ia falar manual visual. O guia visual da DC por vários anos do Super-Homem, do Batman, de outros personagens. Nessa época, de todos os personagens que usavam o guia dele para produto, né? De merchandising. Não só para produto, também para futuros artistas que vão desenhar alguma coisa relacionada Chamava o guia de estilo DC, né? Isso. Que se eu não me engano. Até hoje é usado. Eu ia falar, usado até hoje, assim, com poucas modificações, né? Não é à toa que o cara é um baita de um desenhista por causa disso, né? Escolheram ele para fazer o guia de estilo que todos os outros artistas deveriam seguir. Sim. Mas depois dessa gafe eu até me perdi um pouco no que eu ia falar dele. Quê? Depois dessa gafe aí até me perdi o que eu ia falar agora. Não, mas é isso, ele desenhou várias coisas, né? Só para dar uma lembrança aí para quem tá ouvindo. Agora eu tô tentando me lembrar aqui, mas eu não vou abrir. Não, ele fez o Esquadrão Atari, é ele que desenha. Só aproveitando esse Voltamos! Aproveitando essa pausa aí, eu fui dar uma conferida aqui. Bom, eu sabia que ele tinha feito a Turma Titã, né? Das Titãs, a gente já falou, né? Que foi o episódio anterior. Desenhou o Desafiador. O Desafiador é o Deadman, né? Eu ia falar. O personagem eu acho que é bem interessante, mas é bem mal aproveitado, assim, cara. Acho que precisa ser mais bem aproveitado. Mas não ia comentar isso, eu ia comentar que, e eu não sabia, isso é uma informação que eu não sabia, que ele fez aquela Estrada para a Perdição, que virou filme, lembra? Com o Tom Hanks. Lembra esse filme? Sim. E é ele que fez, eu não sabia que tinha sido ele que fez. Eu acabei de pegar essa informação. Deixei de ser vagabundo e fui no Google procurar. É bom que aqui não é que nem o Batman, não tem preparação nenhuma, né? Podia ter pesquisado antes. Sem preparo. Não, mas tava na pesquisa, só que tava na última linha da pesquisa e é aquela leitura dinâmica que o cara só vai passando dentro dos tópicos. Pesquisa de alguém que tu pegou na internet, né? Não é pesquisa tua. Alguém já fez o trabalho pra mim. Isso aí. Tá. E o arte finalista aí, pra finalizar dos artistas, é o Dick Giordano, de novo. Voltando. Voltou, né? Ele tinha a arte finalizado já o primeiro lá, Encontro do Super-Homem e do Homem-Aranha. Se quer saber um pouquinho mais dele, a gente falou bastante lá no outro, dá pra ouvir. Ele não é o artista final, a arte finalista, na verdade, só dos encontros, né? Porque já apareceu, a segunda vez que ele aparece aí. Ele faz bastante coisa, né? Desde a década de 50. Trabalhou. Agora, nem vou me lembrar de falar mais uma informação que eu não falei naquela época. Também porque ele fundou. Eu me lembro que ele fundou um estúdio junto com o. Não me lembro. Não vou lembrar.
Bota aí, Jake Ele Giordano. chegou a fundar um estúdio de artistas junto com... Puta que pariu. Quem é que ele fundou, né? Não lembro. Ah, com o Neil Adams, porra. Aí, ó. Chegou a fundar um estúdio de desenho com o Neil Adams, né? Que ele foi parceiro do Neil Adams bastante tempo. Também. Mais uma ligação. E é isso. Vamos falar da historinha um pouquinho aí, pra não ficar 1 hora o programa. Fala da historinha. Dá uma sinopse aí, Chaba, da história. Daí a gente vai comentando em cima. Da história, então, vamos lá. A história, Hulk versus Batman, quer dizer, Batman versus Hulk, né? Os dois, o Hulk, na verdade, o Bruce Banner, está em Gotham, trabalhando em Gotham, porque há uma máquina que detecta raios gamas, né? Então ele se infiltrou lá. Essa é a ligação dele com o Batman. E o Coringa... Não, e a arma essa é lá nas indústrias Wayne. Nas indústrias Wayne, então mais o universo conspirando. E até isso também, bem da fase da sériezinha de TV, né? Porque cada episódio ele tava em alguma cidade tentando descobrir alguma coisa. Eu vou dar Tá igual na série ali. Se fingindo de coitado, trabalhando de carregador de caixa. Não, é isso que eu ia falar. Essa pegada do início do quadrinho, que é justamente isso. Nessa aí ele é um segurança, uma espécie de segurança, que tava carregando umas caixas meio que pra ajudar. Daí ele fala, eu carregando caixas, né, uma mente. E essa pegada, vou dar um spoilerzinho já pra dar pra história. Tem esses dois trechos, né? O começo da história tem tudo a ver com a série de TV, inclusive David Bruce Banner, né? O nome que ele se apresenta aqui, David, que aí ele tá numa cidade, atrás de uma tecnologia que pode curar ele, igualzinho. E o final desse quadrinho é a mesma coisa. Enquanto o Bruce Wayne olha pra rua, o Batman, ele tá com aquela mão no bolso, jaquetinha, levantadinha. A mesma coisa. Só faltou a música, tá ligado? Eu ia falar a mesma coisa, só faltou a música. E mas no meio... toca na nossa cabeça. Na nossa cabeça toca. E detalhe, no meio do quadrinho tem a cena clássica, que é ele no chão sendo sei lá, pego, sendo amordaçado e tal, né? E aí ele começa, o olho fica verde, aí depois a mão cresce, aí quando vê ele explode de Hulk no meio de todo mundo, assim, cara, esses 3 pontos, né, início, meio e fim, Os baseado... 3 pontos que vamos botar aqui, 3 páginas aí, enquanto tu fala. Não, tá aqui. Lá. Eu vou pra cá? Porque tu tá espelhado, eu falei pra tu arrumar esses... Eu tô espelhado. Então olha aqui, então, ó. Isso, 3 pontos aqui, ó. A princípio é pra ser assim, né? Se der errado, azar, que daí vai ficar aqui só, ou lá no chão. Vai ficar trocado, mas vocês não dão bola. Vai ficar em algum lugar da tela. É só olhar pra tela, vocês vão ver. Aí a gente vai botar essa cena, velho. Só não vai ver quem tá ouvindo no podcast. Aí eu vou botar lá no Instagram as imagens do Old Nerd, eu vou botar as 3 imagens ali pra vocês se ligarem. Tá, mas e daí, qual é que é a moral daí? Daí aí tem um pouquinho de absurdo, né, que como é daquele personagem? Eu nunca vi aquele personagem de outra história, que é uma também não, nunca vi também. Parabéns. Qual é que é o nome daquilo? É Assolador? Não. Procura aí, bicho. Tá com a história aí no celular aí. O Figurador, um personagem que eu nunca ouvi falar, apesar de ter uma premissa até interessante, assim, meio Neil Gaiman e tal, que é ele usa o poder dos sonhos e dos pesadelos, dos medos, para tornar realidade, e é um pesadelo vivo. É interessante. É uma máquina. É uma máquina orgânica, porque ele é uma... E é uma Screw. Screw? Não, isso daí eu saquei que, tipo assim, era Screw, porque quando mostrou aquela cara ali, eu pensei, isso daí tem que ser Screw, né? Mas ao mesmo tempo eu achei que podia ser alguma coisa do Ultron, tá ligado? Porque é meio mecânico, mas daí ele tem corpo de Screw, né, metalizado, mas é um carrinho tipo
o telescópio Hubble, um tanque, um negócio estranho. E, beleza. Aí tem essa... Ele caiu na Terra e tá machucado, com dores e precisa se curar. E aí, quem é que ele vai chamar pra ajudar ele? O Coringa. Também não tem muita... não faz... Coringa, porque segundo a história, daí o Coringa tem uma mente única. É muito louca e tal. O caos. E ele daí troca... Pegou pra virar capanga, porque, tu tem que conseguir uma energia pra eu me curar, que no caso é energia gama, né? Isso. E daí tem essa arma gama lá nas empresas Wayne. Isso, e aí... E acaba que o Coringa e os capanga dele acabam indo lá pegar, e daí, obviamente, o Bruce Banner se envolve. Daí... Daí a história, ela tem ali essas pegadinhas que é interessante, é engraçadinho até, é legal de assistir, tem muito do Batman, dessa época que ele não era tão obscuro, né, meio 66 ali e tal, porque tem um esquema que ele se disfarça, ele se disfarça de um velhinho cego, e quando ele tira a fantasia, ele já tá de uniforme, já tá de Batman, e, segue o Coringa, porque ele meio que faz os dois se unem. Uns bagulho meio maluco, assim, tem a história um pouco, né, um pouco meio Korvac, assim. Isso, bem essa pegada aí, bem essa pegada. Só que, daí eu tava vendo aqui, agora já pra meio que... A linha da história é essa. No final das contas, daí o Bruce Banner e o Bruce Wayne acabam se juntando e tal, né? Antes disso, o Coringa e o Batman se juntam pra trazer pra pegar o Hulk. Só que mas isso daí é mais pro final. Eu digo depois desse primeiro confronto. Tem o primeiro confronto do Batman e do Hulk. Que o Batman vence. Um chute na barriga do Hulk. Eu vou dizer pra ti que não foi na barriga. Ali o desenho mostrar pra ele. Não, tem um lugar que é frágil pra qualquer ser humano, qualquer homem, que ele ia respirar fundo no mesmo gás. Faz inalar um gás, daí lá o Hulk acaba dormindo, né, e tal, e volta a ser o Bruce Banner. Tem todo esse desenrolar aí da história aí, que acho que nem precisa a gente entrar muito em detalhe. Quem quiser procura ela e vai ler pra ver ela toda. É divertida a história. É divertidinho. Podia ser melhor montada e tem umas maluquices que é essas que eu quero apontar. Tipo assim, essa parte que o Batman se junta com o Coringa pra ir atrás do Hulk, porque daí o Bruce Banner perde o controle de novo, fica perdido por Gotham lá e tal, né? É um bagulho meio nada a ver. Tipo, sem sentido nenhum. Pra que o Batman ia precisar do Coringa pra... Não faz. Eu vou acalmar o Hulk, porque o Coringa tinha essa de conversar com o Hulk desde o início, né? Não, Hulk, eu sou seu amigo. Ele é que é o vilão. Olha, ele tem orelhas de demônio e tal. Daí o Hulk ataca. Clássica ali, né? Só que daí eu queria perguntar sobre um quadrinho, esse quadrinho aqui que eu vou botar. Ou vou botar aqui, ou vou botar aqui. Aonde que tinha que botar? Vou dar um zoom maior. Esse Batman disfarçado aí, que vai falar com o Hulk, um velhinho, isso daí é uma homenagem ao Stan Lee ou não é? Cara... O Stan Lee era muito novo ainda pra ser velhinho. Mas se não é homenagem, foi uma premonição do Garcia Lopes. Tipo, o Stan Lee vai ficar assim quando for mais velho. E vai participar. Cadê o quadrinho? Eu tô procurando ele aqui. Não é... Cara, a primeira coisa que eu pensei, será que é porque o Hulk... Aí o cara vai dar o conselho pro Hulk, né? Não, tem que procurar os amigos e tal. Cara, aquilo ali é muito. Mas na hora eu já me imaginei que fosse, né? O Batman disfarçado, porque era bem essa coisa maluca de ser, né? Um personagem que aparece do nada. Não, quando eu comecei a ler, eu não pensei que era o Batman disfarçado. Eu pensei que era uma homenagem ao Stan Lee, assim. Tipo, meter o Stan Lee aqui na história, né? Sim, porque do nada ele aparece falando já de chapeuzinho e tal, e aquele óculos escuro meio que parece que é um ceguinho, né? Mas tu vê que é só um óculos escuro mais fechado. Já a premonição do que seria o MCU. Já botando o Stan Lee ali participando. Qual outra maluquice quer falar?
Essas duas aí, né? Qual é a outra parada? Ah, tá, aquela aí lá no final da história, mas o figurador consegue se curar com a energia gama mesmo, né? De fato. E vai embora. Só que o acordo que ele tinha feito com o Coringa era dar um poder pro Coringa, né? Poder meio de distorção da realidade. Aquele personagem da Marvel lá, eu não sei pronunciar, aquele que faz o Guerras... Beyonder, Guerras Secretas. É isso aí, igual, né? Só que daí, do Coringa. Daí o Coringa fica super poderoso e tal, começa a controlar a realidade toda e tudo, né? Daí o Batman e o Hulk meio que se juntam de novo ali pra tentar enfrentar o Coringa. O Hulk dá um soco no Coringa com uma luva de boxe gigante que o Coringa faz ele aparecer nele, né? Mas eu fico pensando, mesmo com um soco do Hulk com uma luva de boxe gigante, ainda assim tinha que ter matado o Coringa. Né? É o Tyson socando alguém. Não faz sentido. E a conclusão desse esquema, que é um meio recorrente, que me fez lembrar até, que aconteceu com Thanos e depois aconteceu também outra vez com o Doutor Destino, de esses vilões ter um superpoder de Deus e eles acabam sendo corrompidos pela própria loucura, né? Que é o que acaba acontecendo com o Coringa. O Coringa não aguenta o poder dele e aí vai pro caralho, né? Acaba perdendo e tal. Não, isso aí tá, né, meio, como você falou, recorrente nas histórias, mas é meio Deus Ex Machina, né? Vamos lá, como é que vamos acabar com o poder agora supremo do Coringa? Não é só ele mesmo para acabar com o próprio poder. E aí ele vira pironauta. E tu, o que tu gostou mais? Ou qual é a nota aí que tu quer fazer além da... Não, como eu falei, eu falei, não, essa aí tu levantou bons pontos. Essa história aí, ela tem uma pegada do Hulk, né, dessa época, da série do Hulk, que a gente já comentou. Só que a série do Hulk era um pouco mais dramática e com menos fanfarronices, né? Mas, em contrapartida, a série a 66, né, a série do Batman, ela era cheia dessas coisas, dessas piadocas e tudo, né? Então meio que eu acho que eles misturaram essas duas ideias de série ali, porque é muito absurdo algumas coisas que a gente falou. O Batman e o Coringa se juntar, para não ter necessidade disso acontecer. Só faltou o Coringa dizer que queria pegar a tia do Batman. Não, essa parte até me lembrou um pouco daquela horrível, que eu nem me lembro quem é que escreveu. Aqui. Qual? Do Batman no 2. Não. O Batman se junta teoricamente com o assassino da própria família para perseguir o ceifador e tal. É um bagulho que pra mim não faz sentido nenhum, né? Pra que o Batman ia se juntar com o assassino dos próprios pais dele pra... Não, eu vou dar... Cara, o Batman chamando a mente mais brilhante, o detetive... Cara, ele é o Hulk, não é uma agulha no palheiro. É uma criatura gigante andando por Gotham City destruindo. Ele ia achar, não tem como, impossível ele não achar. Ele acha o Croc no esgoto, não vai achar o Hulk. E aí se juntar logo ao arqui-inimigo dele, não faz sentido. Mas ela é divertida, ela é despretensiosa, não traz tantas reviravoltas assim, né? Aqui uma coisa que tu comentou nas outras histórias, eu vou comentar, que é a existência dos personagens em editoras diferentes, é como se fosse o mesmo universo. Sim. Eles são conhecidos, né? O Hulk é conhecido, então não tem essa tratativa. Diferente do que acontece lá com X-Men e Titãs, né? Que é um embrião de uma história, uma ideia, e meio que o que acontece lá se reflete nas regulares depois. Aqui parece que fica restrita essa história, mas ela é divertida, assim, não... vou dizer pra ti que eu achei ela mais interessante, mais divertida, mais coerente do que a primeira do Super-Homem e Homem-Aranha. Eu também.
lendo só essas que o histórias. figurador foi uma sacanagem eles poderiam ter botado outro vilão. É, né, cara? Como de repente, né, foi uma sacada da Marvel, né? Não, aí pega aí. Quem tu quer? O Hulk, o cara precisa pegar o Hulk, né, cara? Um personagem com seriado, personagem nos quadrinhos foda. Ah, vamos pegar um vilão. Não, pega aí o figurador aí. Ah, mas quem é o figurador? Não, tá aqui, ele apareceu nesse quadrinho uma vez aqui. E aí vai ser a segunda aparição dele. Então... diz que o Len Wayne já tinha usado ele em outras histórias e tal, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse vilão. E pra mim foi... Como era o encontro Batman-Hulk, podiam ter pegado um vilão foda, né? Pegaram o Coringa e o figurador. Não, de um lado o Coringa, né? Eu vou dizer pra ti que os dois vilões pra mim não deveriam estar juntos. Não combinam. Não combina e o Coringa... Acho que a escolha dos vilão nesses encontros também é uma dificuldade que eles tinham, né? Pra construir o roteiro, assim. Das duas primeiras, né? Tanto do Super-Homem quanto essa aqui. E essa aqui também. E a próxima que a gente vai fazer do Super-Homem e Homem-Aranha também, acho. Também. Sempre que lá vem história. Mas a do X-Men e Titãs, eu acho que foi a escolha... apesar de ter um errinho ali, a história, o vilão foi não, mas eu acho que a do X-Men Titãs funcionou bem. Acho que eu digo assim, eu só não achei legal sei lá, o Slade tá envolvido, né? Tipo, não tem necessidade, acho que... Mas em si, o arco inteiro, assim, eu acho que é bem feito. Essa aqui, a história é divertida, mas os vilões não foi bem assim, assertivas. Mas pra quem quer ver o Batman sem muita preparação, quebrar a cara do Hulk, tá aí, rapaz. O Batman não consegue. Batman consegue. Com pouco preparo ainda. O Batman é o mais foda. O Batman venceu o Super-Homem, o Hulk. Venceu todo mundo. É só ver se o Super-Homem venceu aquela tua máxima. Se o Super-Homem vencer Thor, vencer, sei lá, mais algum outro personagem super poderoso, o Batman é melhor que ele, porque o Batman venceu. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou falar no último episódio do Café com GB no YouTube, especial. Grandes encontros, Marvel DC. O título ficou muito longo. A gente perde fôlego, tá lá? Café com GB especial no YouTube, Grandes Encontros Marvel DC. Tem que falar em 2 fôlegos. Eu vou falar no último, que é o próximo que a gente vai gravar, que é sobre por que os caras... Se bem eu vou falar agora, eu vou falar depois. Né? Por que eles fizeram isso? Tipo, era mais fácil fazer encontro Batman e Homem-Aranha e Hulk e Super-Homem. Que tem mais a ver os personagens. Não. Então, eles fizeram o contrário. Não, eles podiam ter escolhido ainda outros heróis. O Hulk e Super-Homem, tá, não é algo, né? Mas, cara, pegasse o Capitão América versus o Batman, né? Pegasse, sei lá, outro... não sei, as escolhas meio aleatórias. Mas era isso. Loucuras da época. As editoras. Loucuras da época que o Jim Shooter era editor da Marvel. Agora bota aí no último quadrinho aí o David Bruce Banner saindo, andando, caminhando com as mãos no bolso e a sombra do Hulk, né, o efeito de sombra é a imagem do Hulk e a musiquinha. E bota a musiquinha, editora, aquela. Bota a musiquinha. O editor não vai botar, eu acho. Editor vagabundo da porra. Difícil. Tô achando difícil. Eu duvido. Mas por mim eu tô satisfeito, Chaba. Tô bem também. Fechamos aí o episódio. Até a próxima, galera. O próximo será o último. Eu não voltarei a gravar programas para o YouTube. Passar essa vergonha aí. Que ideia, né? O cara faz 4 episódios. Eu não aguento mais.